Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Eu sou o professor Rodrigo Gimenez. Estarei hoje aqui falando com vocês um pouquinho, sobre as ligações químicas. Então, durante essa aula, vocês estarão aprendendo quais são os tipos de ligações químicas que existem, por que elas acontecem e quais as particularidades de cada uma dessas ligações químicas. Eu recomendo que vocês façam as anotações de vocês aí, sobre todos esses tipos de ligações químicas e as particularidades de cada uma delas. Antes de começarmos a falar sobre as ligações químicas, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal Biologia Legal, se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos e não se esqueça de deixar seu like. E também aí, já como forma de ajudar, de colocar o que você aprendeu durante essa aula, no final da aula já deixe o seu comentário sobre o que você entendeu sobre as ligações químicas, diferencie uma das outras, que isso vai ajudar você a estar aprendendo. Lembrando que essas ligações químicas vão acontecer aí para trazer a estabilidade aos elementos químicos. Os elementos químicos nem sempre eles vão estar estáveis, nem sempre eles vão estar seguindo aquela regra do octeto, que diz que a última camada, a camada de valência de elétrons, deve sempre estar estável, contendo 8 elétrons ou 2 elétrons. Para que eles alcancem a sua estabilidade, esses elementos químicos, esses átomos, vão estar fazendo as ligações químicas para encontrarem aí a sua estabilidade. E essas ligações químicas vão acontecer de várias formas, e é isso que nós vamos estar aprendendo a partir de agora. Então, o que são ligações químicas? São as ligações que se estabelecem entre a união de dois átomos. E existem 3 tipos básicos aí de ligações químicas, que é o foco do nosso estudo de hoje. Nós vamos ter as ligações covalentes ou ligação covalente. Nesse caso, os átomos vão estar compartilhando elétrons. Nós vamos ter a ligação metálica, que acontece com os metais. Neste caso, nós vamos ter a particularidade do mar de elétrons livres. E nós vamos ter a ligação iônica, onde um dos elementos químicos cede um elétron e o outro captura esse elétron. Então, nós vamos estudar hoje e aprender a diferenciar um tipo de ligação química da outra. Vamos começar falando sobre as ligações covalentes. O que vem a ser aí uma ligação covalente? Essa ligação covalente, é um tipo de ligação que vai acontecer entre dois átomos aí numa molécula por compartilhamento de elétrons. Então, esses átomos vão estar instáveis e vão compartilhar elétrons para encontrarem a sua estabilidade. Então, é o que vai estar acontecendo aqui nesses casos. Os átomos vão estar se unindo, compartilhando um ou mais pares de elétrons para estar alcançando aí a sua estabilidade. Então, cada átomo, nesse caso da ligação covalente, vai estar disponibilizando um ou mais elétrons da camada de valência para ser compartilhado ou partilhado aí com outro átomo. Então, essa é a principal característica da ligação covalente, o compartilhamento de elétrons. Anota aí no seu caderno, que isso é o que define, essa ligação covalente. Então, é o que acontece aqui, por exemplo, com o elemento hidrogênio. Ele não tem 2 elétrons e nem 8, ele vai ter apenas um elétron na sua única camada, que também é a camada de valência. Para alcançar a estabilidade, o que ele vai fazer? Ele vai procurar outro elemento químico, que pode ser o próprio hidrogênio, e vai estabelecer uma ligação covalente, onde eles vão estar compartilhando, cada um compartilha um elétron do outro. Neste caso, como existia o compartilhamento, cada um desses átomos vão estar como se tivessem 2 elétrons na sua camada de valência, porque eles vão estar compartilhando. Esse está compartilhando este elétron e esse está compartilhando este elétron. Então, dessa forma, eles vão ficar com 2 elétrons na camada de valência, formando uma molécula aí de gás hidrogênio, o H2. Então, isso é a ligação covalente. Aqui nós vamos ver como que ocorre a representação da ligação covalente. Essa ligação covalente pode ser desenhada, pode ser representada através de fórmulas de estrutura ou da representação de Lewis. Na fórmula e estrutura, nós vamos estar usando geralmente traços entre os átomos, para mostrar a quantidade aí, de ligações químicas que está acontecendo entre um elemento, entre um átomo e outro.
Tá? Nós podemos usar também os pontinhos que representam os elétrons, que cada um dos elementos possuem, e o círculo que vai estar circulando os dois elétrons, um de cada elemento, que estão sendo compartilhados. Então, neste caso, é uma opção de fazer aí a representação da ligação covalente. A mais comum é esta aqui, onde cada um desses traços representa que dois elétrons estão sendo compartilhados, que um par de elétrons, aliás, está sendo compartilhado entre os elementos químicos. Então, aqui eu tenho 4 elétrons sendo compartilhados em 2 pares. Aqui é a mesma coisa. Tá? Então, nós vamos ter esses tipos de fórmulas aqui para representar a ligação covalente. E já na representação de leves, nós vamos ter aí a utilização aí de pontos também, para estar representando esses pares. Então, aqui eu tenho 4 elétrons, sendo que eles estão sendo compartilhados de 2 em 2. Tá? Aqui tem esses traços que está mostrando o local onde está acontecendo essa partilha, esse compartilhamento de elétrons. Então, essas são as várias fórmulas que vocês podem estar representando como acontece, mostrando como está acontecendo essa ligação covalente. Se vir assim, ó, cada um desses traços significa que um par de elétrons está sendo compartilhado pelos elementos químicos. Isso vai variar aí de 1 par até 3 pares de elétrons sendo compartilhados. Com isso, nós vamos ver como são classificados aí quando os átomos compartilham 1, 2 ou 3, 2 ou 3 pares de elétrons. Então, entre esses dois átomos pode haver até 3 pares de elétrons sendo compartilhados. Se houver um par de elétrons sendo compartilhados, nós chamamos essa ligação covalente de ligação covalente simples, tá? É bem simples. Então, se tem apenas um tracinho entre dois elementos, hidrogênio e carbono aqui nesse caso, então neste caso nós podemos falar o quê? Que nesse caso está tendo apenas o compartilhamento aí, de um par de elétrons. Porém, às vezes ocorre de vir assim em 2 traços. Isso significa que eu tenho 2 pares de elétrons sendo compartilhados. Então, neste caso, nós falamos aí que nós temos uma ligação covalente dupla, tá? Então, sempre ligação covalente dupla vai ser representada aí entre os elementos. Nesse caso, quando vir assim os 3 traços, nós classificamos essa ligação covalente de ligação covalente tripla. Então, é bem importante fazer as anotações desses exemplos. Bem tranquilo, bem fácil com relação a essa classificação. Aqui eu tenho mais alguns exemplos de ligação covalente que ocorrem entre diversas moléculas. Por exemplo, o gás oxigênio vai estar, cada um dos átomos vão estar compartilhando aí 2 pares de elétrons formando o O2, o gás oxigênio. O gás hidrogênio foi um dos exemplos que nós já vimos, vão estar compartilhando um par de elétrons. Então, nesse caso, representado apenas por um traço. Já a água, nesse caso, o oxigênio e o hidrogênio vão estar compartilhando. O oxigênio vai estar compartilhando aí 2 elétrons com 2 hidrogênios. E cada um desses hidrogênios vai estar compartilhando um elétron com o oxigênio. Fazendo isso, a água, na molécula de água, ambos vão encontrar sua estabilidade. Olha só que legal, ó. Cada um desses xizinhos, dessas cruzinhas aqui, são os elétrons que o oxigênio possui. Então, ele possui quantos? 6 elétrons. Compartilhou mais um elétron, ficou com 7. Compartilhou mais um elétron com esse hidrogênio, ficou com 8 elétrons. Alcançou aí aquela propriedade, aquela regra do octeto, que diz que também pode ficar estável com apenas 2 elétrons. Isso aconteceu com o hidrogênio. Ele tinha apenas um elétron, compartilhando mais um elétron com o oxigênio, ele alcançou a sua estabilidade, formando aí, essa ligação covalente, compartilhando aí esse par de elétrons. Então, todos esses elétrons, nesses casos aqui, alcançaram a sua estabilidade, formando, nesse caso, então, a molécula de água, que é a H2, que é o número, H2 é o número de hidrogênio, e um oxigênio. Tá? Lembrando que a molécula de água é polar, ela tem um polo negativo e um polo positivo. Por que esse polo é negativo? Porque vai possuir mais elétrons que tem carga negativa deste lado, deste polo aqui da água.
Em contrapartida, aqui tem menos elétrons, tá? Então aqui eu vou ter carga positiva e aqui eu vou ter carga negativa, formando o que nós chamamos de uma molécula polar ou bipolar, tá? Aqui eu tenho o gás nitrogênio, que é o N2, eles vão estar compartilhando aí, né, vários elétrons para alcançar a sua estabilidade. Então eles vão estar compartilhando aí 6 elétrons, 2 átomos de nitrogênio compartilham aí 3 pares de elétrons, alcançando assim a sua estabilidade. Isso porque o nitrogênio possui 5 elétrons, compartilhando mais um 6, mais um 7, mais um 8. Alcançou aquela regra do octeto, ficou estável. Nesse caso, cada um dos traços aqui representa um desses pares que estão sendo compartilhados neste tipo de ligação covalente. Nesse caso, ligação covalente tripla. Neste caso, ligação covalente simples. Ligação covalente simples. E aqui, ligação covalente dupla. Bem fácil, bem tranquilo de aprender. Como eu disse, nós temos aí as ligações covalentes polares e ligações covalentes apolares, né? Eu expliquei um pouquinho ali na molécula da água, porém aqui eu vou explicar com melhor detalhe, né, o que é uma ligação covalente apolar e o que é uma ligação covalente polar. Na ligação covalente apolar, os átomos vão atrair os elétrons aí da mesma forma nos dois lados, formando uma nuvem eletrônica, uma nuvem de elétrons simétrica, igual, encobrindo totalmente, né, os elétrons, vamos dizer assim, estão distribuídos da mesma forma em torno dos dois átomos. Então, neste caso, nós vamos ter aí, né, um tipo de ligação covalente apolar. Por que apolar? Se eu tenho carga negativa aqui, eu não tenho nenhum dos lados dessa molécula com carga positiva. Então, ela é apolar, ela não tem polos. Polos significa isso, tem um lado diferente do outro. Porém, isso vai acontecer na ligação covalente polar. Então, nesse tipo de ligação covalente polar, um dos átomos vai atrair, aí, com essa ligação covalente, vai atrair os elétrons com maior intensidade do que o outro, formando uma nuvem de elétrons, uma nuvem eletrônica assimétrica. Isso quer dizer o quê? Que essa nuvem de elétrons vai envolver parcialmente um dos átomos e vai envolver totalmente o outro átomo. É o que aconteceu lá na molécula da água, né? Nós vimos que naquela molécula, em torno do átomo de oxigênio, possui muito mais elétrons do que em torno dos átomos ali de hidrogênio, tá? Então, o que acontece? Forma-se essa nuvem que vai ficar envolvendo totalmente um dos elétrons, em contrapartida o outro, totalmente um dos átomos, né? Em contrapartida, o outro átomo não vai ficar coberto por essa nuvem eletrônica. Então, essa parte que não é coberta desse átomo, né, que não foi coberta por elétrons, ela vai ter mais prótons. Então, por isso que ela vai ficar com carga positiva, vai ser o nosso polo positivo. E aqui deste lado, nós vamos ter uma grande quantidade de elétrons envolvendo este átomo. Então, esse lado aqui é o nosso polo negativo. Por que negativo? Porque eu tenho mais elétrons. Os elétrons, né, os elétrons, sabemos todos que eles têm carga negativa. Então, se eu tenho mais elétrons do que prótons em um local, em um lado de uma molécula, este polo é negativo. Se eu tenho um local que eu tenho mais prótons do que elétrons, este polo é positivo. Então, com isso é bem fácil também saber diferenciar uma ligação covalente polar ou ligação covalente apolar. Eu recomendo que façam essas anotações também no desenho sobre esses tipos de ligação covalente. Agora vamos falar um pouquinho sobre a ligação metálica. O que vem a ser uma ligação metálica? Essa ligação metálica é um tipo de ligação química que se estabelece entre os diversos tipos de metais, como ferro, zinco, ouro, prata, alumínio. Qual que é a característica dessa ligação metálica? Ela é caracterizada pela existência aí de vários íons positivos. O que acontece com um íon, né, que é um átomo, né, que está cedendo elétrons? Então esses íons cedem muitos elétrons, deixam disponível muitos elétrons, o que vai formar o que nós chamamos de um mar de elétrons livres. Então, entre esses íons aqui, né, todos eles vão estar sendo circulados aí por uma grande quantidade de elétrons livres que foram cedidos pelos átomos.
E é justamente, né, essa grande quantidade de elétrons que estão livres aí, vagando em torno desses átomos, que ocorre essa ligação metálica. E é graças a esse mar de elétrons livres que ocorre que os metais são bons condutores de eletricidade. O que é uma corrente elétrica? Geralmente, numa barra de ferro, por exemplo, esses elétrons estão se movimentando de forma desordenada. Qualquer dos metais, porém estão todos ali em volta dos seus átomos, mantendo eles coesos, juntos. Quando eu submeto, por exemplo, essa barra de metal a um campo magnético, o que acontece? Esses elétrons que estão movimentando-se de forma desordenada, eles vão passar a se movimentar de forma ordenada. E é justamente esse movimento de forma ordenada que nós chamamos de corrente elétrica. Por isso que os metais são bons condutores de eletricidade. E é por isso que nós conseguimos produzir lá na usina, por exemplo, hidrelétrica, uma corrente elétrica, porque eu vou ter uma bobina formada por algum tipo de metal, geralmente cobre, que vai estar girando dentro de um grande ímã, e quando ele faz esse giro, vai estar esses elétrons que estão nesses fios dessa bobina vão estar interagindo com os campos magnéticos daquele ímã, produzindo a corrente, né, a corrente elétrica, que é o movimento ordenado. Então, isso é corrente elétrica, graças a esse mar de elétrons livres que acontecem nas ligações metálicas dos metais. Vamos finalizar agora falando sobre a ligação iônica. O que vem a ser uma ligação iônica? Essa ligação iônica é bem legal. É uma ligação que é estabelecida aí entre dois átomos, onde um deles captura um elétron e o outro cede um elétron. Tá? Então eu vou ter nesse caso dois átomos envolvidos, onde um cede um elétron e o outro recebe o elétron. Tá? Então essa ligação iônica sempre vai acontecer, isso é importante, entre um átomo cátion, entre um cátion e entre um ânion. Tá? Quando ele cede um elétron, ele vai ficar com carga elétrica diferente, com carga elétrica positiva. O que recebeu o elétron vai ficar com carga elétrica negativa. E aí, por eles terem cargas opostas, ocorre a atração entre os dois, formando aí um composto iônico. É o que acontece com o nosso NaCl, que é o famoso cloreto de sódio, que é aquele salzinho que tem lá na cozinha, que a gente coloca na salada, no arroz. Acontece aí essa ligação iônica. Tá? Então, nesse caso aqui, cloreto de sódio, ocorre o quê? O sódio está cedendo um elétron para o átomo de flúor, e aí ocorre essa junção entre eles. Ele ficou com carga elétrica positiva, o outro átomo ficou com carga elétrica negativa, e ocorreu a atração entre os dois. Os opostos se atraem, formando aí um composto iônico. Beleza? Bem fácil, bem tranquilo. Também recomendo que façam os esquemas. Façam antes, né? Como que estava antes aqui, tendo um elétron sobrando na camada de valência, aqui faltando um elétron para estabilizar, e depois puxe uma setinha e faça essa junção dele, que ele recebeu esse elétron e aqui sumiu essa última camada, ficando somente essa aqui estável. Tá? E aí carga positiva e carga negativa se atraem, formando essa ligação iônica. Tá? Lembrem-se que sempre um átomo cede e o outro captura. Tá? Então sempre tem a cedência e a captura de elétrons. Então, se tem cedência e captura de elétrons, acontece sempre entre cátions e ânions. Vamos fazer um resumão a tudo que foi falado sobre ligação covalente metálica e ligação covalente iônica. Olha, é bem importante isso aqui, o resumo de tudo que foi falado. Na ligação covalente, os átomos mantêm-se ligados pela partilha de elétrons, ou seja, esses átomos vão estar compartilhando elétrons para alcançarem a sua estabilidade. Em contrapartida, na ligação metálica, os átomos mantêm-se ligados por atração entre os íons e o mar de elétrons. E na ligação iônica, os átomos vão manter-se ligados devido à atração entre cátion e entre ânion, onde um deles tem mais elétrons do que o outro e vão estar com carga, um com carga positiva, um com carga negativa, e aí ocorre essa atração deles, formando aí os compostos iônicos, como o cloreto de sódio. Então essa foi a nossa aula. Não se esqueça de deixar o seu comentário aí, o que você aprendeu. Se você não se inscreveu ainda até agora, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações de novas aulas. Deixa seu like. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.